Dia sétimo ano, hoje eu gostaria de corrigir com vocês essa atividade da página 61. Nessa unidade nós estamos estudando formação territorial do Brasil e regionalização, tipos de regionalização. Então eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 61, o caderno, conforme vocês já copiaram essa atividade na semana passada, e hoje nós vamos responder e corrigir essa atividade, certo? Fiquem atentos. Na primeira questão do livro de vocês, nós temos a seguinte pergunta: sobre a formação do território brasileiro, responda: quais povos já habitavam as terras que hoje são o Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses, né? Que no caso não é só portugueses, são europeus no geral. E aí, só pincelando, retomando ao nosso conteúdo, que eu sei que vocês já assistiram aos vídeos anteriores, resolveram as outras atividades, muitos fatores contribuíram para a ocupação e a expansão do território brasileiro até então, entre os quais se destacam as bandeiras. Que eram essas bandeiras? Incursões dos bandeirantes ao interior da colônia, no caso, o que veio a se formar o Brasil, para aprisionar indígenas que seriam escravizados e buscar metais preciosos, como ouro e prata, nos séculos 16 e 17. Então, a nossa pergunta: quais povos já habitavam as terras que formam hoje o Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses? Eram os povos indígenas que já habitavam aqui o território brasileiro. Então, a letra A da primeira questão é os povos indígenas. Fiquem atentos. Letra B, leiam comigo. A letra B pergunta como o governo português dividiu o território para organizar sua exploração. Então, nós vamos afastar aqui um pouquinho a folha para vocês observarem que o governo português dividiu o território em capitanias hereditárias. Que eram essas capitanias hereditárias? Lotes de terras entregues pelo rei de Portugal à administração de nobres ou funcionários de sua confiança. Então, foi assim que ele dividiu o território para organizar sua exploração. Vamos explorar comigo agora esse próximo mapa, que equivale à segunda questão da atividade da página 61. Esse mapa aqui, formação do território séculos 16 a 20, nós vamos ver aqui o que veio a ser formado o território brasileiro. Vocês podem ver, ó, sempre do litoral para o interior que se deu a colonização do território brasileiro, a formação do território brasileiro, e inicialmente foi pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras até então descobertas entre Portugal e Espanha, certo? Essa era a linha de Tordesilhas, que dividia o território recém-descoberto entre portugueses e espanhóis. Então, vamos à questão, né? A terceira questão, leiam comigo no livro de vocês. Vamos lá, primeiramente, à nossa segunda questão, que ela diz: com base nos mapas deste capítulo, identifique as principais atividades econômicas que levaram à ocupação do território brasileiro e suas respectivas áreas de ocorrência, nos séculos 16, 17, 18 e 19. Então, eu vou apresentar um pouco os mapas, certo? E em seguida a gente vai apresentar a tabela exigida com as principais atividades econômicas em cada um desses séculos e também as suas áreas de ocorrência. Acompanhem comigo. Vejam comigo nesse mapa a exploração econômica, este aqui, século XIX, o que nós temos. Vejam comigo, olha só, os destaques aqui. Eu vou apresentar inicialmente a legenda para vocês. Quais eram essas atividades econômicas? Café, mate, cacau, fumo, algodão, ouro e diamantes, drogas do sertão e borracha, cana-de-açúcar, pecuária. E aí nós temos outras informações importantes nesse mapa, certo? Então, vejam aqui como a legenda, ela sempre indica o que tem para nós no mapa,
Aqui em Manaus, no século XIX, né, Manaus, Amazonas, nós temos aqui, ó, a exploração das drogas do sertão, se vocês observarem, ó, tem aqui as drogas do sertão e o início aí da exploração da borracha, certo? Então, nós vamos analisar cada um desses séculos, as atividades econômicas que eram realizadas em cada um deles e a área onde isso acontecia, certo? Então, aqui nós temos a resposta da segunda questão, é basicamente assim que se organiza. Período de expansão territorial, principais atividades econômicas e área de ocorrência. Letra A. Século XVI. Quais eram as principais atividades econômicas? Exploração do pau-brasil e produção de cana-de-açúcar. Onde era a área de ocorrência da exploração do pau-brasil? Litoral do Nordeste e do Sudeste. Onde era que ficava a produção de cana-de-açúcar? No litoral do Nordeste. Vamos para a letra B. Aqui a letra B pede as principais atividades econômicas no século XVII, certo? No século XVII nós tínhamos como principais atividades econômicas a expansão da produção de cana-de-açúcar, a pecuária e a extração de drogas do sertão, certo? Onde isso acontecia? A expansão da produção de cana-de-açúcar era no litoral setentrional e para o sudeste, que se expandiu, e a pecuária era na porção nordeste e sul. A extração de drogas do sertão era na Amazônia, certo? Vamos para a letra C. Que equivale ao século XVIII, certo? Quais eram as principais atividades econômicas desenvolvidas no século XVIII? A expansão da cana-de-açúcar, onde? Que área de ocorrência? No litoral, tá? A expansão da pecuária, para onde se expandiu a pecuária? No Nordeste, no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E a exploração de ouro e diamantes, que é o nosso destaque no século XVIII, em partes do Sudeste e Centro-Oeste. Vocês lembrarem das Minas Gerais, tá? Minas Gerais por conta da exploração de ouro e diamante, tá? A cidade de Ouro Preto recebeu esse nome por conta da exploração de pedras preciosas nesse período. Século XIX, vamos lá. No século XIX, as principais atividades econômicas eram a produção de café no Sudeste, produção de cacau e algodão no Nordeste e a expansão da borracha na Amazônia, certo? Então, era essa a nossa segunda questão. Vejam que eu apontei as letras para vocês saberem a ordem da resposta. Coloquei em forma de tabela para vocês compreenderem o que pedia a questão, que dizia: identifique as principais atividades econômicas que levaram à ocupação do território brasileiro e suas respectivas áreas de ocorrência em cada um desses séculos. Cada letra pedia um século, certo? Vamos para a terceira questão. Leiam a terceira questão comigo aí no livro de vocês. Leia o trecho a seguir e depois responda à questão proposta. A história do povoamento indígena no Brasil é, antes de tudo, uma história de despovoamento. Despovoamento, eis o primeiro grande traço da história indígena no Brasil, como de resto ocorreu nas Américas em proporções gigantescas. Esse é um texto da história indígena, 500 anos de despovoamento, do Ronaldo Vaínfas, certo? Então, a questão proposta é: por que o trecho afirma que a história do povoamento indígena no Brasil é uma história de despovoamento? Você concorda com essa afirmação? Despovoamento por quê? Então, vocês devem lembrar, nessa unidade, quando vocês estavam lendo e estudando, que despovoamento porque muitos povos indígenas eles foram dizimados, eles não receberam essa colonização, muitos deles não receberam de bom grado, né? Então, muitos foram exterminados. Vamos ver como fica a resposta. Para responder essa terceira questão, eu preciso que vocês observem comigo esse mapa aí no livro de vocês, Brasil, principais povos indígenas em 1500.
Vou passar aqui rapidinho mostrando principalmente a legenda para vocês quantos povos indígenas existiam em 1500 aqui no território brasileiro. Vejam: Tupi-Guarani, G, Aruaque, Cariba ou Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. Então, nós vamos ver que os colonizadores portugueses foram se apropriando dessas terras que hoje constituem o território brasileiro, o Brasil, e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1000 povos diferentes. Quem eram esses povos? Os indígenas. Então, por isso que nós dizemos que aqui o que houve aí foi uma drástica diminuição populacional desses povos no continente americano, principalmente aqui no território brasileiro, porque eles foram extintos, mortos, dizimados, inclusive com as doenças que os colonizadores portugueses trouxeram. Então, diante do que vocês estudaram até aqui, a quarta questão pergunta: o que significa regionalizar? Então, vocês viram que regionalizar significa delimitar áreas que apresentam características semelhantes, seguindo um ou mais critérios adotados, dividindo-se um território em regiões. Então, aqui é seguindo, tá, pessoal? Não é segundo, tá? E a letra B, o que é região? Qual é o conceito de região? Região é cada área ou parte delimitada pela regionalização correspondente a uma região, ou seja, a uma porção do território que apresenta características semelhantes. Então, região é uma porção do território que apresenta características semelhantes. Então, a letra C pergunta: qual a finalidade de regionalizar um território? É para auxiliar a administração pública, pois permite a descentralização política, o planejamento das ações governamentais, a organização da coleta de dados estatísticos e estudos sobre determinadas porções do território. A quinta questão diz assim: com base na regionalização brasileira proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira, descubra qual é a região descrita em cada item a seguir. Então, antes de ler cada item, eu vou apresentar para vocês a regionalização segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira. Vejam, eles dividiram o Brasil em 4 regiões: a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada, tá? Que tá aqui nessa cor mais escura. E aí vocês leram todo o capítulo e perceberam que não existe um único jeito de se regionalizar, não existe um único jeito certo para se regionalizar, um único critério. Depende do que se quer estudar. E que existem regionalizações que, no caso, elas são similares a outras regionalizações na característica de uma ou mais regiões. Então, vejamos aqui a letra A, característica dessa região descrita pelo Milton Santos e a Maria Laura Silveira. A letra A diz: é caracterizada pela concentração da ciência, da técnica e da informação. Trata-se da área mais desenvolvida economicamente do território nacional. Então, vamos ver o que diz o Milton Santos e a Maria Laura Silveira. Que região é? Nós vimos que essa região aí apresentada na letra A é chamada de região concentrada, tá? Região concentrada, porque é onde está concentrada a ciência, a técnica e a informação, onde mais se investe economicamente nessas áreas, tá? E aí vocês viram que essa região concentrada é também a região sudeste, de acordo com o IBGE. Vamos para a letra B, a característica proposta. Leiam comigo. É uma área de ocupação periférica recente que se destaca pela agricultura moderna, mecanizada e com intensa utilização de insumos agrícolas, fertilizantes, adubos químicos, agrotóxicos. Qual é essa região? É a região centro-oeste. Vou ampliar aqui para vocês.
É a região Centro-Oeste, certo? Vamos para a letra C. Na letra C nós temos a seguinte característica: é caracterizada pelo povoamento antigo, com precária circulação de pessoas, produtos e informações. Trata-se da região com mais problemas sociais no Brasil. Aí eu sei que vocês ouviram o áudio que eu postei, né, dos estereótipos, ou seja, dos, vamos dizer assim, das discriminações pelas quais passamos, né, por conta de algumas características da região. Essa região é a região Nordeste, a região na qual nós estamos localizados. A região Nordeste ela é caracterizada pelo povoamento antigo, de povoamento mais antigo, precária circulação de pessoas, produtos e informações, por conta dos muitos problemas sociais no Brasil estarem concentrados nessa região. Então, está aí a região Nordeste. Letra D. O processo de ocupação é recente e o desmatamento da extensa cobertura vegetal é caracterizado como um dos principais problemas dessa região. Então, é ocupação recente, porque foi a última região a ser ocupada, colonizada, tá? E um dos problemas principais é o desmatamento da floresta amazônica. Então, é a região amazônica que estamos tratando. Vamos para a próxima questão, sexta questão. Então, comigo a sexta questão, o trecho que diz: povoar ou perder. Franceses e espanhóis enchiam suas embarcações de pau-brasil, jacarandá e outras madeiras de lei, além de pimentas do reino, animais de boa pele, papagaios, araras, macacos e até mesmo de índios. Estava na hora de o reino de Portugal tomar uma atitude: povoar ou perder as terras do Brasil. Só havia uma maneira de garantir a fixação das pessoas à terra: plantar. De que plantação é que eles estão falando? Quais foram as medidas políticas e econômicas implementadas por Portugal para garantir a posse das terras ocupadas na América? Aí vocês lembrem que nós já falamos sobre isso na questão 1. Uma das medidas foi a divisão em capitanias hereditárias para pessoas de sua confiança. E a outra coisa, conforme nós respondemos na segunda questão, foi começar, no caso, o plantio, né, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, assim fica a sexta questão: o cultivo da cana-de-açúcar, que é o plantar de que se está falando, tá? E a criação das capitanias hereditárias. Vamos para a sétima questão. Então, comigo a sétima questão. Você acha que é possível utilizar diversos critérios para elaborar uma regionalização ou apenas um critério válido? Justifique sua resposta e dê exemplos. Aí nós vamos relembrar questões anteriores, tá? Vou colocar aqui para vocês. Acompanhem comigo. Vejam que nós já falamos na quarta questão que não há apenas um critério válido a ser utilizado em uma regionalização. É possível escolher diversos critérios que variam de acordo com os objetivos ou os interesses de quem elabora a regionalização. Assim, os critérios adotados podem ser naturais, históricos, culturais, políticos, sociais, econômicos ou até mais de um deles, certo? Vamos para a oitava questão. Leiam comigo a oitava questão. Sobre as macro-regiões brasileiras, responda: na atualidade, o Brasil está dividido em quantas macro-regiões? Quais são elas? Vou colocar o mapa aqui para vocês, né? Macro-regiões do Brasil, de acordo com o IBGE. Vejam. Quantas? Quais são? 1, 2, 3, 4, 5. 5 macro-regiões. Quem são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vou ampliar aqui para vocês. Olhem aqui comigo. Tá? Olha aí a oitava questão, letra A. O Brasil tem 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos ver o que pede a oitava questão, letra B. A letra B pergunta: em qual macro-região você mora? Que características específicas dessa região estão relacionadas ao seu modo de vida? Então, eu coloquei aqui uma situação, mas não significa que é a única. Vocês podem escolher uma outra característica da nossa macro-região e colocar sem problemas, certo?
Preciso que vocês localizem aqui, ó. Nós estamos aqui no Maranhão, que é a macro-região Nordeste, ó, pintado de laranja no mapa de vocês. E aí vamos ver o que eu coloquei, que como eu falei, vocês podem colocar a sua própria opinião. Nós estamos na região Nordeste e eu citei como características o clima tropical quente e a vegetação mata dos cocais. São alguns fatores que influenciam no nosso modo de vida, na alimentação, no nosso modo de vestir, de plantar. E muitas vezes nós reproduzimos esses estereótipos que não ajudam a compreender a nossa real diversidade regional, porque vai muito além de tudo isso, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp.